Fala galerinha do game, tudo bem com vocês? Vamos dar início a uma aula super pedida por todos vocês, que é uma aula sobre o Renko. E nessa aula vamos falar algumas das características básicas do Renko, até algumas possíveis operações. Tudo isso preparando vocês para os setups que a gente vai mostrar aqui no canal. Antes de seguir para esse vídeo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém que possa se interessar para a gente continuar trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês. Pessoal, sobre o Renko, o que eu tenho para falar para vocês? Muitos perguntam, vale a pena o Renko? Não vale a pena o Renko? Vale a pena ter um setup? Não vale a pena ter um setup? Cara, existem algumas vertentes nesse sentido e nesse vídeo eu vou trazer para você o que realmente importa, o que realmente vale a pena, pontos positivos, pontos negativos. Então, para começar, eu vou falar para vocês assim, vale a pena? Sim, vale a pena. Qual o detalhe? Por que eu não continuei utilizando o Renko como minha principal fonte de renda, vamos dizer assim? Porque simplesmente eu sempre gostei de seguir na intenção de entender as coisas mais profundamente. Eu não quero entender as notícias que levam o mercado para cima ou para baixo, se é que levam. Nem quero saber também sobre uma ação ou sobre as características que uma ação tem. Tudo que eu quero saber é o que está no gráfico e o que pode gerar resultado financeiro para mim. Então, o Renko traz para mim uma forma de automatizar as operações e potencializar possíveis regras quando você é iniciante e ainda não consegue realmente mantê-las tão firmemente. Então, o Renko traz de uma forma mais automática essa questão das regras. Vamos lá aprender um pouquinho sobre isso? Características do Renko. Qual a primeira característica que eu tenho aqui para falar para vocês? É a característica dele ser atemporal. Diferente do candle, que ele se fecha a cada 1 minuto, a cada 2 minutos, a cada 3, a cada 5, a cada hora, o Renko ele não tem tempo exato. O Renko ele se fecha a partir do movimento do mercado, ou seja, depois de determinada quantidade de ticks, e isso daí a gente chama de tick. Cada movimento do gráfico, no caso do índice, por exemplo, a cada 5 pontos. No caso do dólar, a cada meio ponto, no caso das ações, a cada centavo. Esses são os ticks do gráfico. E através do Renko, nós medimos isso realmente através daqueles boxinhos que eu vou mostrar aqui para vocês. E ele determina o que o gráfico fez sem considerar o tempo que aquilo aconteceu. Poxa, então simplesmente o Renko é price action puro, apesar de não mostrar algumas características tão boas quanto os candles mostram em relação às instituições financeiras. Então, por ser atemporal, nós não temos nenhuma relação com o tempo, só de movimentação de preço. E isso varia de acordo com o Renko, se é 1R, 2R, 3R, 4R, 5R. Eu, particularmente, quando utilizo o Renko no dólar, utilizo no 4R. No índice, eu utilizo no 9R. Isso pensando em características para o day trade. Nas ações, eu gosto de utilizar bastante o 4R. Esse gráfico do 4R me mostra tudo aquilo que eu preciso saber em relação a entradas e em relação a qualquer setup que eu estiver utilizando, principalmente relacionada à média de 34, que a gente vai ver no próximo vídeo, quando eu estiver falando do setup Hook atualizado. Próximo tópico, stops menores e possivelmente financeiros. O Renko traz para a gente uma possibilidade de stops menores pela situação de formar em box. Cada box tem uma quantidade de pontos pré-determinada, então isso daí não é tão variável quanto os candles. Dentro de 5 minutos, o candle pode andar 1000 pontos no índice, enquanto no dólar pode andar também, sei lá, 50 pontos, 100 pontos em um candle. Já no Renko, cada Renko já é pré-determinado de acordo com o R que você está utilizando. Então, o Renko você consegue projetar o tamanho do stop antes de você ver a operação acontecendo. Então, por exemplo, você pode, através de um determinado setup do Renko, colocar um stop fixo de 200 pontos no índice, ou talvez 7 pontos no dólar. Você consegue ter ideia do tamanho do stop, independente da situação que te faz entrar no mercado. Próximo tópico, temos aqui mais fácil para medir e projetar as estatísticas. Como assim? Como você tem um stop fixo
e possivelmente um gain fixo, buscando aí em torno de 1,5 a 2:1, já que o Renko ele tem a parte negativa de não conseguir levar tão além as operações. Para que você crie essa estatística, você precisa reduzir um pouco o gain. Então, você dificilmente vai buscar uma operação tão longa ou uma operação bastante rentável no Renko. Em compensação, as estatísticas são feitas de forma mais prática e simples, porque você consegue medir através do tamanho do stop um potencial de ganho de acordo com o tamanho dos boxes. Então, por exemplo, num índice no 9R eu consigo colocar um stop em torno de 180 pontos e buscar um alvo de 300. E através disso eu posso calcular a estatística desse setup bem antes dele me mostrar os resultados futuros. Então eu consigo, com os resultados passados, projetar talvez um pensamento em relação ao potencial de ganho dele. O próximo tópico, ele é mais simples de calcular o potencial a longo prazo. Isso quer dizer, basicamente, um pontinho a mais do que o último tópico. Ele consegue te mostrar quanto que você consegue realmente, efetivamente, ganhar no longo prazo. Com essa estatística pronta, você consegue ter ideia de qual a pontuação que você vai conseguir alcançar dentro de 1, 2, 3, 6, 12 meses. Então, esse é um ponto positivo também do Renko. O próximo é que ele não consegue entender muito bem o mercado. Ou seja, com o Renko você não consegue muito bem determinar qual a fase do mercado. Quem está ganhando dinheiro, quem está perdendo dinheiro em um curto espaço de tempo, até porque ele não tem tempo. Então, o Renko te deixa um pouco de fora do que realmente está acontecendo no mercado e você vira simplesmente um robozinho. O outro ponto é que ele acaba sendo muito limitado quanto às diferentes fases do mercado. Você vai ter um setup para uma fase do mercado. E quando ela mudar, você não vai ter muito bem a ideia, já deve ter acontecido com você que utiliza setups, que você começa a perder do nada, você estava numa sequência de 10 dias ganhadores, do nada começa a perder. E você não estava tão assim abalado, sua mente não estava tão ruim. Mas você começa a ver uma bola de neve se formando e você não sabe como controlá-la. Simplesmente porque você não consegue entender que a fase do mercado mudou e automaticamente o seu setup deixou de funcionar temporariamente. Então, isso é uma coisa que você não consegue realmente medir com o Renko. E o último, mais simples e objetivo dentro de determinadas situações do que os candles. Por quê? Como você tem um gain fixo, um loss fixo, você consegue determinar isso, consegue determinar as entradas e saídas de forma mais prática e simples do que os candles. Ou seja, os candles dependem de um pouco mais de estudo. Isso quer dizer que é uma coisa negativa dos candles? Não. Isso quer dizer que o Renko pode ser um potencial, principalmente para quem está começando e quem está buscando aprender o Price Action. O que eu fiz e que eu dou de dica para vocês? Eu fui fazendo paralelamente. Eu utilizava o setup hook e fui aderindo, fui colocando aos poucos algumas coisas, como suportes e resistências, como zonas de realização, e fui potencializando o Price Action aos poucos. Até que eu cheguei num dia que falei assim, poxa, já estou usando tanto Price Action que eu não tenho mais necessidade do Renko. E a partir daí foi que eu realmente segui 100% para Price Action e através dos candles eu faço as minhas operações. Luiz, você ainda olha o Renko para alguma coisa? Sim. Quando os candles estão muito grandes, eu analiso a força do mercado e a partir daí eu vou para o Renko 9R no índice ou 4R no dólar para pegar potenciais operações próximo das médias que eu utilizo, que é a de 34 principalmente. Utiliza outra média, Luiz? Não, eu utilizo a de 34, então é de 34 e pronto. Essa média serve como um balizador para que eu entre nas operações e que eu posicione um stop um pouco menor do que os candles poderiam me proporcionar. Nesse momento, vou mostrar aqui para vocês no gráfico o Renko 9R no índice, por exemplo. Quais são as características que eu gosto de utilizar realmente. Vejam só, o Renko ele costuma fazer as figuras de M e W, por exemplo. Então, numa possível reversão, ele faz um M, e lembrando que a Maria não precisa escrever o nome sempre com topo duplo, né? A Maria pode ser escrita de uma forma diferente, topo duplo de M, e aí uma possível entrada. Claro, você pode potencializar isso daqui simplesmente utilizando um indicador como o MACD,
que foi ensinado num vídeo anterior que você pode ver clicando aí nesse link. E aí, logo depois, você vai ver alguns momentos que ele faz um possível W ou M relevantes. Nesse caso aqui, por exemplo, ele faz um W dentro de um W e possivelmente seria uma possível entrada. Possivelmente seria uma possível entrada. E possivelmente seria uma entrada. Logo depois você vê também um topo duplo, com um topo mais baixo, que acaba gerando entrada. Enfim, nesse momento eu não estou tratando de operacional em si, mas estou mostrando as figuras que o Renko pode te proporcionar para entradas. Topo duplo. E aí você pode juntar ao Renko alguma característica de um indicador, como por exemplo, uma divergência que acontece no MACD. E isso é uma coisa que a gente vai gravar aqui, vai fazer para vocês um vídeo de divergência. É um setup que eu já estou prometendo, então se inscreve no canal para que você não perca esse setup. Eu vou ensinar para vocês, na verdade, 3 setups nas próximas semanas aí. Então fica no aguardo, porque eu vou mostrar um setup de reversão, um setup de tendência e outro que vai ser um segredo de estado que vocês só vão descobrir quando realmente for lançado. Então, fiquem no aguardo. A princípio, vocês já têm ideia de como é o Renko e a partir de agora vocês vão poder realmente se familiarizar cada vez mais com esse novo formato de gráfico que eu estou apresentando aqui. Fique com Deus, um abraço. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com quem possa se interessar. Valeu!